Terça-feira, 15 de abril. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta terça-feira da Semana Santa, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 21 a 33, e depois do 36 ao 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo como disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Meu querido irmão, minha querida irmã, a passagem evangélica de hoje, com o anúncio da traição de Judas e da futura negação de Pedro, situa-se nos preliminares da celebração da ceia pascal. Jesus está reunido com os seus discípulos. Acabado o lava-pés, e não sem estremecimento, passa a anunciar-lhes a traição de um deles. A perplexidade invade o grupo. O discípulo amado, João, por indicação de Pedro, pergunta ao mestre: quem é, Senhor? E ele responde: a quem eu der o pão umedecido no molho. E umedecendo o pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pão, entrou nele Satanás. Aquele oferecimento do pão feito por Jesus a Judas não deixava de ser um sinal de distinção, como convidando-o a retificar os seus planos homicidas e a reaver uma amizade rompida pela sua ambição e ressentimento. Tudo foi inútil. Judas rejeitou definitivamente o amor de Jesus. Então, Cristo disse-lhe: o que tens a fazer, faze-o depressa. Quando Judas saiu da sala, era noite, anota o evangelista com intenção simbólica. O traidor é um exemplo das trevas sobre as quais brilhou em vão a luz, segundo diz o prólogo de São João. Judas é o que ama as trevas mais do que a luz, porque as suas obras eram más. Chegou a noite predita por Jesus, a do poder das trevas. Mas a longa noite que então se abateu sobre a terra terá a sua aurora do primeiro dia da semana, na manhã da ressurreição. Quando Judas saiu, Jesus acrescentou: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. O evangelista João refere-se sempre à morte de Jesus em termos de glorificação. 23 vezes no seu evangelho, 9 em Lucas e Mateus, e uma somente em Marcos. A morte de Cristo encerra já a sua gloriosa ressurreição, mas isso reverte também em glória do Pai. A teologia da cruz e da glória andam unidas, como expõe o apóstolo Paulo no seu hino cristológico,
da carta aos Filipenses, que se leu no passado domingo de Ramos. Cristo, apesar da sua condição divina, não fez alarde da sua categoria de Deus. Pelo contrário, despojou-se da sua categoria e tomou a condição de servo, passando por um de tantos. E assim, atuando como homem qualquer, humilhou-se até se submeter à morte, e uma morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobre tudo e lhe concedeu o nome sobre todo nome, de modo que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e no abismo, e toda língua proclame: Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os apóstolos não entenderam a que se referia Jesus com a sua glorificação, mas algo de surpreendente suspeitavam quando Pedro lhe pergunta: Senhor, para onde vais? Darei a minha vida por ti. E Jesus respondeu-lhe: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo que não cantará o galo sem que me tenhas negado 3 vezes. Os discípulos não podem seguir Jesus no seu caminho para a morte. Não estão ainda preparados. O silêncio adensa-se. Cristo pode já começar o seu discurso de despedida. Um amor atraiçoado e negado. 2 homens que falham, Judas e Pedro. Mas o seu pecado tem origem diversa. Num é a avareza que odeia, no outro a debilidade que ama. E o seu final é muito diferente. Judas desespera, Pedro arrepende-se. Naturalmente, o que amava conhecia Jesus melhor que o que odiava. Nem o plano traidor de Judas, nem a generosidade impetuosa e frustrada de Pedro influirão no desígnio que já está marcado pelo Pai e aceito por Jesus. Ele tinha dito: por isso meu Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para poder recuperá-la. Ninguém me tira a minha vida, mas sou eu que a entrego livremente. E na ceia comentou: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Essa é a missão de Jesus e do cristão, amor que dá vida aos outros. Por fim, rezemos. Hoje nós te louvamos, Pai, e acatamos os teus desígnios, porque se aproxima a hora final de Cristo na sua paixão, a hora do cálice em Getsêmani, a glória da sua cruz. Cai a noite tenebrosa da traição. Jesus entrega-se. O amor é atraiçoado e negado. Concede-nos, Senhor, responder ao teu amor fielmente, apesar da nossa inata e manifesta debilidade. Queremos demonstrar com a nossa vida que o amor é amado, porque se grande é o nosso pecado, maior é a tua bondade. Faz brilhar depressa sobre nós o dia da tua glória, a Páscoa esplendorosa da nova aliança em Cristo. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.